Olá, boa noite, tudo bem, querido? Deus abençoe a todos nessa noite. Com muita alegria estou aqui hoje, mais uma quarta-feira, podendo estar gravando esse culto e podendo, creio eu, entrando na tua casa. E por isso eu quero te convidar nessa noite para que juntos venhamos estar buscando através da palavra, através da oração, através daquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer ministrar em nossas vidas, a vontade do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Davi, sou do Ministério Cristão Fé e Vida, aqui de Santa Rosa, e é motivo de alegria poder estar gravando esse culto, poder estar compartilhando algo contigo nessa noite e que de alguma forma a gente possa nos edificar junto, nós possamos aprender junto. Por isso eu te peço que você me dê alguns minutos da tua atenção para que eu possa compartilhar algo contigo, e eu espero que eu possa ser transparente, eu possa ser de repente muito específico no que eu venho estar trazendo e que seja algo que venha acrescentar em tua vida. Por isso que nesse primeiro momento, querido, eu quero te convidar para nós orarmos. Entendo a importância de nós orarmos, clamarmos para o Senhor, entregar esse momento, entregar a tua casa, entregar a tua família na presença do Senhor, e eu creio que o Senhor ele vai operar nas nossas vidas grandes coisas. Por isso, desde já, fecha teus olhos, querido, abre o teu coração e começa a orar ao Senhor. Eu oro, Pai, nessa noite, e clamo pela tua presença, clamo pelo teu querer, pelo manifestar da tua graça, da tua misericórdia, Pai, em nossa casa, em nosso lar, em nosso meio. E eu te peço, sejas bem-vindo aqui, Senhor. Faz morada, Senhor. Ministra em nós, através do nosso teu querer, a tua vontade. Nos perdoa se temos pecado, temos falhado contra ti, Senhor. Mas é de ti que precisamos e a ti clamamos, Pai, nessa noite. Sejas bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo em cada casa, em cada lar, Senhor. Fale conosco, ministrando o teu querer, a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. É de grande alegria da minha parte, porque hoje, né, é o primeiro culto que eu estou gravando, de quarta-feira, o culto do ano 2021, e já podemos dizer que já estamos no dia 6/1 de 2021. Então, até aqui o Senhor tem sido conosco, e há muitos motivos para nos alegrarmos, porque iniciamos mais um ano, da qual o Senhor nos proporciona. Então, que eu e você venhamos viver, venhamos desfrutar o que temos para esse tempo. Que eu e você venhamos conhecer o que o Senhor ele quer nos apresentar, ou aquilo que ele já tem nos apresentado através das suas escrituras, que você viemos caminhar na direção do Senhor. Então nessa noite eu quero compartilhar algo contigo, e que você possa guardar o que eu venha compartilhar contigo, e que isso venha fazer diferença na tua vida, e que você venha meditar nas escrituras, que você venha ler, que você venha orar, e que você venha ter um coração disposto, disponível nessa noite para o Senhor. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor ele quer fazer em nossas vidas, mas precisa um posicionamento meu e teu para estarmos dispostos em dar liberdade ao Espírito Santo, para que o Senhor ele possa agir em nosso meio. Por isso eu te convido, dê liberdade ao Espírito Santo, convida a tua família, pare alguns minutos do que vocês venham estar fazendo e nos ouça nessa noite. Nos ouça o que o Senhor ele quer falar contigo, ouça o que o Espírito Santo de Deus ele quer ministrar em tua vida. Amém, querido? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, você que tem Bíblia, pegue a tua Bíblia para acompanhar em tua Bíblia. Em 1 João, capítulo 5, em 1 João, capítulo 5, no verso 1, diz assim a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Até aqui, por enquanto até aqui, querido. Eu quero, como eu li aqui em 1 João, capítulo 5, verso 3, ele nos fala de algo da qual eu preciso compartilhar contigo, e eu quero dar um pouco de sequência no que eu vou estar compartilhando, porque nisso consiste o amor de Deus. Está dizendo, nisso consiste o amor de Deus, nisso define o amor de Deus em quê? Em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como eu li aqui, os seus mandamentos não são difíceis. Quem ama a Deus entende e começa a interpretar que os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis. Por quê? Porque tudo isso consiste na obediência dos mandamentos do Senhor, da quais não são pesados. Os mandamentos não são pesados, ou seja, o que Deus diz para nós fazer não é um peso, não se torna um peso, mas a obediência não é uma coisa pesada, e sim a obediência consiste no nosso amor em Deus. Por isso nós praticamos, exercemos os mandamentos. Primeira coisa que eu quero falar para o ano de 2021. Uma vida com Deus não é um peso, não é um fardo que eu tenho que carregar. Porque eu tenho que. Não! Porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que orar, porque eu tenho que jejuar, porque eu tenho que ler a Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso falar isso nesse início de ano para você, querido. Eu preciso compartilhar isso com você que queimou meu coração, porque às vezes a gente acha que o que estamos fazendo é um peso. É um peso ir na igreja, é um peso dizimar, um peso ofertar, uma obrigação eu dizimar, uma obrigação eu ofertar, é uma obrigação eu estar na igreja. Deixa eu te falar algo, querido. Se isso é um peso na tua vida, então larga de mão. Larga de mão, porque as coisas do Senhor não é um peso. As coisas do Senhor não são difíceis. Por quê? Porque se eu conheço os mandamentos do Senhor, da qual eles definem o amor de Deus, eu começo a ter amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a ter amor naquilo que eu faço. Se eu sou um dizimista, se eu sou um ofertante, eu faço com alegria, em amor, em gratidão, em reconhecimento daquilo que o Senhor ele fez, Ele está fazendo, Ele há de fazer. Ei, querido, preste atenção. Não veja as coisas de Deus, não veja a vida de Deus como um peso, como um sacrifício. Meu Deus, como é sacrificante. Eu vou mostrar para Deus que... Não, querido, não é isso. A vida no Senhor, ela é consistente em nós sermos obedientes, e obediência em amor. Não é uma obrigação. Quando você começa a se relacionar com o Senhor, quando você começa a entender, você começa a andar nessa consistência, na qual é o amor de Deus. O amor de Deus define as coisas. E o nosso amor no Senhor define quem nós somos. Ou nós estamos em Deus, pelo aquilo que o Senhor Ele pode nos dar, ou a nossa vida é definida na obediência e nós estamos vivendo no Senhor. O que eu quero falar nessa noite de início de ano?
que você não pode olhar para a tua vida em Cristo Jesus, achar que é um peso, achar que é um fardo, porque essa vida em Cristo Jesus não vale a pena. Eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena, porque essa vida em Cristo não quer dizer só as coisas de agora, mas está nos levando para as coisas da eternidade. E aqui, quando a palavra diz assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, aleluias, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Meu Deus, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu preciso compartilhar algo contigo que tem queimado meu coração, porque muitas das vezes a gente leva uma vida, porque eu tenho que. Não, querido, você não tem que. Você começa a entender e você começa a viver, e quando você começa a viver, você começa a desfrutar as coisas de Deus em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isso já não se torna algo pesado, um peso, um fardo que você... A vida em Cristo Jesus não é um fardo, não é um peso que você tem que carregar, querido. Mas eu só quero compartilhar contigo para que o ano de 2021 a gente possa viver na presença do Senhor, que o ano 2021 a gente possa viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Também eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas 3, 27. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou empolgado nessa noite. E diz assim, em 1 Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Aleluias! Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que eu li antes? Eu li que todo aquele que nasce de Deus pratica os mandamentos do Senhor. E aqui eu estou dizendo, estou relatando, relembrando que todos nós que fomos batizados, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, querido. Nós nascemos da água e do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso já não se torna mais um peso em nossas vidas. E ainda no verso 28 em Gálatas diz assim: assim sendo, não podem haver judeus, nem grego, nem escravos, nem libertos, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos nascidos de novo, nós que nascemos de novo, nós que cremos e confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, fomos batizados. Quem está dizendo aqui? Fomos batizados em Cristo, somos revestidos nele. Aleluia! O que eu quero falar nessa noite? Eu quero compartilhar algo que todos que foram batizados em Cristo se vestem de Cristo. Quem se converte no batismo, não só físico, mas também espiritual. Quando nós somos emergidos nas águas e nós saímos uma nova pessoa. Está falando aqui em nós nos submeter a Cristo. Quando nós somos submersos, oh glórias, nós somos submersos à água e nós voltamos da água. No momento que nós somos batizados pela água, nós somos submersos a essa pessoa que é Cristo. Então nós nos vestimos de Cristo, nós somos revestidos de Cristo.
Você se veste da mesma natureza de Cristo. Quando eu me converto, eu assumo a natureza de Cristo. E eu não sou mais eu, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu, mas é Deus. Não é porque eu sou divino, mas é Ele, é a natureza dele que está sobre mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Ele que vive em mim. Oh glórias, aleluias. Eu quero ser bem rápido, querido, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas no Senhor. Então eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou revestido, eu me visto no momento que eu sou submetido à imersão. Eu começo a ser revestido da natureza de Cristo. E muitas das vezes a gente não entende e não compreende o que de fato é simples. Aceitar Jesus é fácil, mas ter uma continuidade na natureza de Cristo, às vezes parece ser difícil e não é um peso. Não é um peso, mas é questão de obedecer os mandamentos do Senhor em amor. Eu não faço por obrigação. Isso não é um peso, é um fardo que eu tenho que carregar. Não, você tem a escolha, você tem a decisão. Eu não posso escolher por ti. Você escolhe por você. Você não pode escolher pela sua família, mas você pode fazer a diferença, levando a natureza de Cristo para o teu lar, para o teu dia a dia. Sabe, e eu quero ser bem breve nessa noite, porque eu começo a entender. Eu me lembro que eu falava em alguns cultos passados, a natureza de Cristo em mim é desde o primeiro momento quando eu aceito a Cristo. Eu sou submerso, eu sou revestido, eu me visto de Cristo e é Ele que vive em mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Ele quem vive. Muitas vezes nós usamos isso e falamos isso e não vivemos isso, porque a realidade de viver Cristo vive em mim, não sou eu mais. Então não é mais as tuas vontades, mas é a vontade de Cristo em tua vida. É o querer do Pai sobre a tua vida. Não é mais tua decisão. Você não toma mais decisão. Você obedece à direção do Senhor. E para que nós venhamos viver e ter um ano na graça e na comunhão do Espírito Santo, a primeira coisa que eu deveria ter te falado no início desse culto, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer, para que a gente não passe mais um ano e se depare e dizer assim: meu, como eu queria ter feito aquilo, como eu deixei de fazer aquele outro, e a gente fica se lamentando, e aí chega no início do ano e a gente diz: ah, esse ano vai ser diferente. Querido, não espere chegar no final do ano e você olhar para trás e ver que você deixou de fazer algumas coisas, e ver que você deixou de desfrutar do amor do Pai, do amor do Filho e do amor do Espírito Santo. Não espere chegar no final do ano e você olhar para trás e ver que você não desfrutou das promessas de Deus para a tua vida, porque uma vida no Senhor existe promessas. Não que a gente venha caminhar só pensando nas promessas, mas que a gente venha caminhar pensando no propósito, porque a nossa vida aqui pode ser que eu não sei até quando vai, mas existe uma vida na eternidade da qual nós podemos desfrutar no Senhor. Eu quero te lembrar de algo, querido, que existe e é verdadeiro, que são as promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas não morrem, elas são vivas e eficazes para se cumprir nas nossas vidas. O que eu e você precisamos é viver as promessas de Deus. E quando eu li aqui no sentido que no momento que eu e você fomos batizados, nós fomos revestidos, não somos mais nós, mas é Ele. E também uma outra coisa que me chama muita atenção aqui, não tem mais a ver se é homem ou mulher, todos vocês são um em Cristo. Ah, porque eu sou branco, eu sou preto, eu sou rosa, eu sou vermelho. Não, todos nós que fomos batizados e aceitamos a Cristo como único e suficiente, nós somos um povo que anda numa direção. Como igreja, como ministério, nós temos nos esforçado para que cada um
cada um seja funcional nesse corpo. Queira você ser funcional. Queira você viver o que Deus tem para ti. Não espere acabar o ano 2021. Não espere chegar na metade do ano para querer viver. Mas queira já desde o início. Estamos dia 6, como eu falei. Desde o início do ano. Ansiando por viver a presença do Senhor na tua vida. E eu prometo que é para encerrar. E quando eu falei que nós precisamos nos vestir dele, consiste em algo que em Efésios diz. Em Efésios 6 diz sobre a armadura. E eu quero te trazer algo em mente, para que venhamos ficar pensativos nesses dias. Porque em Efésios diz assim, aleluia, em Efésios 6, capítulo 6, verso 10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor sejam fortalecidos no Senhor, do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, revestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluias, até aqui. Agora eu quero te trazer na mente que eu falei que nós somos batizados e nós somos revestidos. E nós somos revestidos do que, pastor Marcos Davi? Aqui está dizendo de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus a qual Paulo ele está falando é que para nós lidar com todas as dificuldades nós precisamos estar atentos, revestidos, usando a armadura de Deus. Vocês têm que colocar o capacete da salvação. Mas quem é o capacete da salvação? É Cristo. Aleluias. Vocês têm que pôr a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? É Cristo. Vocês precisam seguir os seus lombos com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Vocês têm que assumir o escudo da fé. Quem é a nossa fé? É Cristo. Vocês têm que calçar nos vossos pés, aleluias, vocês têm que calçar os vossos pés da propagação do evangelho da paz. Quem é a paz? Aleluias, é Cristo. Aleluias, querido. O que eu quero te dizer nessa noite é: se revista de Cristo Jesus, porque Ele é o suficiente. Tem que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Que venhamos nesse ano nos revestir de Cristo. Que Cristo ele seja o centro das nossas vidas. Assim como nós falamos como igreja, como ministério, que nós buscamos colocar Cristo no centro de todas as atitudes que venhamos tomar, todas as decisões. Eu estou te falando, querido, nessa noite, aleluias, glórias a Deus. Se revista de toda a armadura de Deus. Quem é a armadura de Deus? É Cristo. Como eu estava falando,
Glórias a Deus nessa noite, querido, que nós venhamos nos revestir para que quando vier os dias maus, nós venhamos permanecer no Senhor e que nós venhamos buscar a direção do Espírito Santo, da qual aquele que o Senhor disse que enviaria, o nosso auxiliador, o nosso conselheiro, e ele é presente no dia de hoje. Oh glórias, oh aleluias. Eu estou aqui na minha casa, sentindo a presença do Senhor. E eu quero te dizer, querido, da mesma forma, queira sentir a presença de Deus na tua casa. Da mesma forma, queira desfrutar da presença de Deus. Para nós desfrutar das promessas de Deus, para nós desfrutar das coisas de Deus em nossas vidas, nós precisamos estar no lugar certo. E o melhor lugar é na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Que nessa noite eu e você viemos nos colocar na presença do Senhor. Que nós viemos lembrar que um dia nós fomos batizados, nós fomos revestidos. Então que nós viemos usar o quê? Viemos usar o escudo da fé que é Cristo. Viemos usar o capacete que é Cristo. Oh glórias! Aleluias! Que nós venhamos nos revestir de Cristo em nossas vidas, que nós venhamos usar a couraça da justiça, que é Cristo, que nós venhamos usar o escudo da fé, que é Cristo, que nós venhamos usar em nossos pés a propagação do Evangelho da paz. Quem é a nossa paz? É Cristo, querido. É isso que eu queria compartilhar contigo nessa noite. Que viemos começar um ano buscando a direção em Cristo. E venhamos ouvir obediência. Nos levam a desfrutar de galardões. Nos levam a desfrutar do amor, da graça e da comunhão. Que venhamos ser obedientes, querido. Que venhamos buscar orientação no Senhor naquilo que a gente vinha fazer. Que a gente venha entregar nossa vida por inteiro e por completo já desde o início desse ano. E viemos crer, viemos confiar no Senhor. Viemos acreditar que o Senhor ele está no controle porque Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. De repente o controle foi perdido das nossas mãos, mas nunca do Senhor. Porque eu vejo, passa dia e vem dia, o Senhor cumpre com as suas promessas. E eu quero dizer, você é uma promessa de Deus. Existem projetos de Deus para a tua vida. Que você, nesse ano 2021, você venha viver as promessas de Deus. E é com isso que eu quero dizer, vale a pena. Não é um peso, não é um fardo. Parece ser difícil, mas tudo o Senhor, Ele se encarrega. Eu e você só temos que ter um pouquinho de esforço e de dedicação e de empenho. E o resto o Senhor, Ele nos direciona. Sabe que viemos buscar a direção do Senhor. Obrigado pela tua atenção. Mas antes disso eu quero orar por ti. Pai amado, Pai querido, que essas palavras da qual tu tem despertado no meu coração venham chegar no coração dos meus irmãos. E que muitos que me ouvem nessa noite, Deus, e que muitos que vão ouvir ainda, Senhor, essa mensagem, possam ser tocados no teu amor, na tua graça, na tua compaixão. Que haja transformação, que haja cura, que haja libertação. Escreve essas palavras no nosso coração, para que nós venhamos, Pai, guardar os teus mandamentos e sejamos obedientes. Que haja obediência em nosso meio, como igreja, como indivíduo, como ministro da tua palavra, como ministro da tua vontade, Deus. Faça a tua vontade em nosso meio. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. É com muita alegria que eu entrego essas palavras para ti. Que você venha ter uma ótima, abençoada semana. Fique com Deus. Mas antes disso eu quero lembrar. Iniciamos mais um ano. Iniciamos algumas atividades como igreja, como ministério. E eu quero te convidar para você estar junto. Para ser um cooperador. E também para ser generoso no Senhor. Para que você venha estar dizimando, você venha estar ofertando, mas não só isso, que você venha estar junto conosco, compartilhando do pão e da aliança do Senhor, que venhamos estar junto congregando uns com os outros,
que venhamos viver um ano de comunhão, sabe? Que venhamos estar orando uns pelos outros, para aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que estão passando por enfermidade, que venhamos estar orando pela vida daqueles irmãos que estão passando, porque existem pessoas que estão passando dificuldade. E entendendo isso, compreendendo isso, nós como igreja chamamos você para estar junto, orando e nos ajudando. Por isso, eu quero te pedir que você, que tem nos ajudado, não deixe de continuar nos ajudando. Cada dizimista, cada ofertante, você que tem nos ajudado com cestas de alimento. Nós não paramos. O ano acabou, mas nós não paramos. Iniciou um novo ano, e da qual temos muito mais para trabalhar. Por isso eu quero te convidar, eu quero te desafiar, querido. De repente você não vai trazer um alimento até na nossa igreja, mas você pode levar um alimento para aqueles que estão precisando, sabe? E se de repente você não sabe de ninguém que esteja precisando, venha e nos procure, porque sempre existe pessoas no nosso meio, da qual conhecemos, que estão precisando de um alimento. Que você venha fazer a tua parte, querido. Se você quiser trazer o teu alimento, nos ajudar, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Ou se de repente você quiser nos ajudar em algum valor, para nós estarmos ajudando outras pessoas, saiba que o que você fizer não é para nós, mas é para Deus. Por isso, isso não pode ser um peso na tua vida, mas você precisa fazer com alegria em teu coração. Nos incentive, nos ajude a trabalhar. E eu te chamo, te convoco para você nos ajudar a alcançar mais vida. Assim como eu e você estamos sendo alcançados nessa noite, existem muitas pessoas precisando, e eu e você podemos fazer muita diferença na vida de outros. Que Deus abençoe. Uma ótima e abençoada semana. Fico com Deus.